York, 25 de setembro de 1066. O vento frio que soprava sobre os campos ao leste da cidade carregava o cheiro úmido do rio Derwent e o som distante de passos apressados. Naquela manhã, ninguém ali falava em fim da era viking, mas todos sentiam que algo decisivo estava prestes a acontecer. Tropas norueguesas haviam acampado próximas à ponte de Stamford, confiantes após uma vitória recente sobre os ingleses em Harald Hardrada, rei da Noruega, veterano de guerras que iam do Báltico a Constantinopla, acreditava estar a poucos dias de conquistar o trono inglês. Ao seu lado, Tostig Godwinson, irmão exilado do rei Harold II, via naquela invasão a chance de recuperar poder e vingança. A paisagem parecia calma, quase indiferente à tensão que crescia, mas por trás da tranquilidade aparente havia decisões tomadas meses antes, alianças frágeis e ambições que atravessavam gerações. Enquanto os noruegueses descansavam, muitos sem armaduras completas por causa do calor, mensageiros já haviam levado notícias urgentes para o sul. Harold Godwinson, recém-coroado rei da Inglaterra, marchava a uma velocidade inesperada, conduzindo um exército cansado, porém determinado. A distância percorrida em poucos dias desafiava qualquer expectativa da época, e cada passo acelerado encurtava o tempo entre a surpresa e o confronto. Assim, Stamford Bridge não começou com gritos de guerra, mas com silêncio, expectativa e a falsa sensação de segurança que precede grandes rupturas históricas. A chegada do exército inglês foi tão súbita que pegou os noruegueses completamente desprevenidos. Harold Godwinson surgia não como um rei cerimonial, mas como um comandante moldado por conflitos internos e ameaças externas constantes. Seus homens, embora exaustos pela marcha forçada desde o sul da Inglaterra, carregavam a urgência de defender a própria terra. Ao avistar as bandeiras inglesas se aproximando, muitos vikings ainda acreditavam tratar-se de negociações ou de uma escolta reduzida. A ponte de Stamford, estreita e vital para atravessar o Derwent, tornou-se imediatamente um ponto estratégico. Fontes posteriores descrevem a resistência quase lendária de um guerreiro norueguês que teria segurado sozinho a passagem por alguns minutos, retardando o avanço inglês e permitindo que parte do exército viking se organizasse. Independentemente do exagero das crônicas, o fato é que a batalha começou de forma caótica, sem as formações tradicionais plenamente estabelecidas. Harold ofereceu termos a Tostig, prometendo devolver-lhe terras se abandonasse Hardrada. Mas a recusa selou o destino de ambos. Quando as lanças se chocaram e os escudos se alinharam, Stamford Bridge deixou de ser apenas um local geográfico e passou a representar o encontro brutal entre dois mundos militares, a tradição viking de incursões e conquistas rápidas e a defesa anglo-saxônica de um reino que lutava por sobrevivência em meio a múltiplas ameaças. Conforme o combate se espalhava para além da ponte, a superioridade numérica inglesa começou a pesar. Os vikings, muitos sem cotas de malha, sofreram com a exposição ao ataque inimigo. Harald Hardrada, imponente e reconhecível, lutava na linha de frente, encarnando o ideal do rei guerreiro. A morte dele, atingido por uma flecha na garganta, marcou uma virada psicológica decisiva. Não foi apenas a queda de um comandante, mas o colapso simbólico de uma ambição imperial que vinha sendo construída desde o início do século XI. Tostig assumiu o comando, mas a coesão já estava comprometida. Ainda assim, a chegada de reforços noruegueses, liderados por Eystein Ore, trouxe um breve fôlego à resistência, transformando o campo de batalha em um cenário ainda mais sangrento. O calor, incomum para a região, exauria combatentes de ambos os lados, e o terreno irregular dificultava manobras coordenadas. A luta corpo a corpo dominou, com espadas, machados e lanças decidindo destinos individuais. Em Stamford Bridge não foi uma batalha elegante. Foi um confronto de desgaste, onde cada avanço custava vidas e onde a experiência acumulada em décadas de guerra não garantia sobrevivência. Aos poucos, porém, a balança pendia de forma irreversível para os ingleses. Quando a resistência viking finalmente cedeu, o campo estava coberto de mortos e feridos, e o silêncio que se seguiu foi pesado, quase opressor.
Dos cerca de 300 navios que haviam levado os noruegueses à Inglaterra, apenas uma fração foi necessária para transportar os sobreviventes de volta. A derrota foi tão completa que marcou o fim das grandes invasões vikings em larga escala contra a Inglaterra. Não se tratava apenas de uma derrota militar, mas do encerramento de uma era em que reis escandinavos podiam reivindicar tronos estrangeiros pela força. Harold Godwinson emergiu vitorioso, mas o preço pago em homens e energia seria cobrado rapidamente. A notícia da vitória mal teve tempo de se espalhar quando novos mensageiros chegaram com informações alarmantes. Guilherme, duque da Normandia, havia desembarcado no sul da Inglaterra. Assim, Stamford Bridge, embora decisiva em si mesma, estava intimamente ligada a eventos ainda mais dramáticos que se aproximavam. A transição entre triunfo e nova ameaça foi abrupta, quase cruel, e demonstrou como o ano de 1066 concentrava transformações profundas em um intervalo de semanas. A marcha de retorno de Harold para o sul foi marcada pelo cansaço extremo de suas tropas. A vitória sobre os vikings não trouxe descanso, apenas a urgência de enfrentar uma nova invasão. Stamford Bridge, nesse contexto, tornou-se um prelúdio trágico para a Batalha de Hastings, ocorrida poucas semanas depois. Muitos historiadores apontam que o desgaste sofrido no norte enfraqueceu decisivamente o exército inglês, contribuindo para a derrota frente aos normandos. Assim, a importância de Stamford Bridge não diminui diante do desfecho posterior. Pelo contrário, ela representa o último grande esforço de defesa anglo-saxônica contra uma ameaça que vinha do norte, encerrando séculos de incursões vikings que haviam moldado a política, a economia e a cultura das Ilhas Britânicas. A ponte, simples em sua estrutura, tornou-se símbolo de resistência e transição, um local onde o passado foi confrontado diretamente antes de dar lugar a uma nova ordem. Ao analisar Stamford Bridge sob uma perspectiva mais ampla, percebe-se que a batalha não foi apenas o fim de uma campanha específica, mas o encerramento de um modelo de expansão baseado em saques e conquistas rápidas. Os vikings, que durante séculos haviam aterrorizado e influenciado a Europa, já estavam sendo absorvidos por estruturas políticas mais estáveis. A morte de Hardrada simboliza esse processo. Um rei que havia servido como mercenário na Guarda Vareg, participado de conflitos por todo o continente, e ainda assim apostou em uma invasão que refletia práticas de um tempo que estava se esgotando. A Inglaterra, por sua vez, encontrava-se no centro dessas transformações, pressionada por ameaças múltiplas e forçada a se adaptar rapidamente. Stamford Bridge mostra como a história raramente muda de forma gradual. Muitas vezes, ela se redefine em confrontos concentrados, onde decisões tomadas em horas reverberam por séculos. A memória da batalha foi preservada em crônicas, sagas e tradições orais, cada uma acrescentando camadas de interpretação ao evento. A figura do guerreiro solitário na ponte, a bravura desesperada dos noruegueses e a marcha implacável de Harold alimentaram narrativas que misturam fato e mito. Contudo, por trás dessas histórias está a realidade concreta de um confronto que redefiniu fronteiras e expectativas. Stamford Bridge não foi o fim da violência na Inglaterra, mas marcou o encerramento definitivo da ameaça viking como força dominante. A partir dali, o eixo do poder que moldaria o futuro inglês deslocou-se para o confronto entre anglo-saxões e normandos, abrindo caminho para mudanças profundas na língua, na aristocracia e na administração do reino. Assim, ao retornar mentalmente àquele dia em York, em setembro de 1066, é possível compreender Stamford Bridge como um ponto de inflexão silencioso, porém decisivo. Não houve coroação ali, nem tratados duradouros, apenas o choque final entre um mundo que se despedia e outro que ainda estava por se afirmar. A ponte permaneceu, o rio continuou seu curso, mas a era viking, como força ativa nas Ilhas Britânicas, terminou naquele campo. O que se seguiu redefiniu a própria identidade da Inglaterra medieval, tornando Stamford Bridge não apenas uma batalha esquecida entre duas mais famosas, mas o verdadeiro encerramento de um ciclo histórico que havia começado séculos antes, com as primeiras velas surgindo no horizonte do Mar do Norte.